Eu vou falar sobre a herança utilizando atributos e métodos. É uma continuação do vídeo anterior, onde eu já falei sobre herança, mas lá teve uma ênfase na declaração de uma subclasse, como que a gente declara uma subclasse utilizando o nome da subclasse, a palavra reservada extends, o nome de uma superclasse. A gente, foi realizada ali reforçada a definição de superclasse, subclasse, classe base e classe derivada. E a gente viu que como nesse vídeo eu vou apresentar um objeto a partir de uma superclasse e como esse objeto consegue ter acesso a atributos e métodos da superclasse. Esse objeto que for instanciado de uma subclasse. Mas nesse vídeo a gente vai ver mais sobre os detalhes então a respeito de atributos e métodos aí dentro do conceito de herança. Primeiro, a gente tem a herança do construtor, que a gente já utilizou no vídeo anterior, mas aqui eu vou utilizar mais algumas especificações ou mais algumas variações que a gente pode realizar aí com a herança do construtor, que basicamente é utilizar o construtor de uma superclasse dentro de uma subclasse. Então, lembrando que eu estou traduzindo aqui literalmente o construtor da classe, mas ele é um método que é chamado em inglês de constructor. Uma forma simples de fazer isso é utilizar a palavra reservada super dentro do construtor da subclasse, que é o que a gente já fez no vídeo anterior, mas hoje a gente vai ver, nesse vídeo a gente vai ver mais algumas variações. A palavra reservada super, ela pode ser utilizada dentro do construtor da subclasse para chamar o método construtor da superclasse, mas algo importante que eu não comentei no vídeo anterior, estou reforçando nesse vídeo, é que ela deve vir antes da palavra reservada this, senão vai ocorrer um erro durante a execução do código JavaScript. A gente já vai ver isso em termos práticos. Então eu tenho aqui o que já foi apresentado no outro vídeo, a classe livro, uma classe derivada da classe produto, ou é uma subclasse da superclasse produto. Aqui eu tenho o construtor da classe livro, e essa palavra reservada super está chamando o construtor da superclasse. No caso, super está representando a classe produto. E aqui nesse construtor, na hora que vai ser chamado construtor, foi passado o argumento aqui com o valor livro, essa string, que será utilizado para inicializar a propriedade tipo da classe produto, como a gente já viu no vídeo anterior. A palavra super, pessoal, ela permite também acessar métodos e atributos de uma superclasse dentro de uma subclasse. Então, eu preciso ali, dentro do construtor mesmo, eu estou tentando, ou em uma outra parte do código, eu estou tentando utilizar um método que pertence à superclasse. Dentro da subclasse, eu posso chamar lá super.nome do método para conseguir utilizar ele. A herança de atributos, eu já comentei com vocês no vídeo anterior, só estou retomando aqui. Todo atributo que for público, ele vai ser passado por herança de uma superclasse para uma subclasse. Aqui eu estou chamando de atributo público, pessoal, são os atributos que nós já criamos até o momento. Todos os atributos que nós criamos em vídeos anteriores, ou pelo menos os exemplos que foram apresentados em vídeos anteriores, onde um objeto conseguiu acessar um atributo diretamente, eles eram do tipo público. Quando, se em algum vídeo anterior foi apresentado um atributo que tinha uma hashtag na frente dele, esse é um atributo do tipo privado, e o acesso a ele é diferente, mas a gente vai ver em um vídeo específico sobre esse tipo de atributo. Okay? Que é um atributo que a subclasse não teria acesso. Mas os atributos que não tem essa hashtag na frente do nome, quando a gente cria um objeto de uma subclasse, eles automaticamente têm acesso aos atributos da superclasse. Então aqui eu já exemplifiquei no vídeo anterior que livro, ele é uma classe derivada de produto. Eu consigo chamar o construtor da superclasse produto, atualizo ou inicializo os valores das propriedades dessa classe livro. E aqui eu estou chamando um atributo tipo, utilizando o this. Lembra que eu comentei que a palavra reservada this significa que é um objeto dessa classe. Então eu estou tentando utilizar uma propriedade de um objeto da classe livro, apesar de que tipo não aparece aqui. Mas a propriedade tipo ela aparece na classe produto. Então por herança, o objeto dessa classe tem acesso também a esse atributo. A gente poderia acessar ele dentro aqui da classe usando o super ou usando o this. A gente já vai ver isso em termos práticos. A herança de métodos nós também vimos anteriormente. Se os métodos forem públicos, ou seja, quando eles não têm ali aquela hashtag na frente do método, a gente vai ver mais detalhes em vídeo específico sobre métodos privados. São métodos que uma subclasse não recebe eles por herança, é uma particularidade, é um caso específico, mas no momento vamos nos concentrar aqui que os métodos que a gente escreve de maneira tradicional, sem utilizar uma hashtag na frente do nome, qualquer método de uma superclasse, nessas condições, ele pode ser passado por herança para uma subclasse. Então os objetos da subclasse vão conseguir acessar um método da superclasse. Aqui tem um exemplo, se eu colocar this.getDados, getDados não aparece na classe livro, mas ele aparece na classe produto. Então eu consigo utilizar esse método dentro dessa classe utilizando o this. Estou tentando usar um método de um objeto desta classe, apesar de ele não estar declarado aqui, ele está declarado na superclasse. Então por herança, esse objeto consegue acessar esse método. Voltando aqui para o código JavaScript que nós já tínhamos apresentado no vídeo anterior, só vou reforçar alguns pontos que não tinham sido mencionados. Esse aqui é o mesmo código que já foi exemplificado aqui nesses slides também. Eu posso utilizar a palavra super para passar aqui um valor, uma string, que vai ser utilizada
na chamada do construtor da classe produto para inicializar o valor da propriedade tipo, mas eu poderia também ter utilizado um parâmetro no lugar de um valor. Se eu tivesse aqui no livro já tivesse utilizado um parâmetro tipo e aqui eu tivesse escrito tipo, observe que eu posso criar um objeto chamado leaf, vou instanciar esse objeto a partir da classe livro, passar o tipo dele como produto, o título dele como meu livro e a quantidade de páginas. Vou exibir os dados desse objeto no console. Então a gente tem aqui que ele é do tipo produto, o título e o número de páginas. Esse valor que foi passado como argumento aqui na instanciação do objeto, ele foi atribuído para esse parâmetro tipo, esse parâmetro foi passado para a superclasse. Ok? Então é uma forma de eu chamar o método construtor usando um parâmetro diretamente, usando um valor diretamente igual eu tinha feito anteriormente aqui, ou utilizando um parâmetro aqui da lista de parâmetros do construtor da subclasse, para ser enviado aqui para o construtor da superclasse. Outra coisa que eu comentei aí nos slides, que eu não tinha feito no vídeo anterior, foi se aqui dentro da subclasse eu quiser chamar o método getDados que está lá na superclasse, então digamos que, vou comentar isso aqui, que eu queira exibir no console o método getDados. Se eu escrevo apenas dessa forma, vocês vão ver que aparece um erro, porque getDados não foi definido dentro dessa classe livro. Não existe esse método getDados. Mas o conceito de herança não indica que esse método que existe na classe produto, ele pode ser acessado aqui pela classe livro? Sim, mas eu teria que fazer pelo menos de duas formas, uma das duas formas que eu vou apresentar aqui. Uma delas é, ou eu utilizo super.getDados, e aqui ele vai exibir o resultado desse return, que ele está retornando uma string que concatena esse tipo, 2 pontos, e o valor da propriedade tipo, e foi impresso isso aqui, foi exibido isso aqui no console. Porque quando eu uso a palavra super, eu estou chamando a superclasse dessa classe. Quem que é a superclasse da classe livro? É a classe produto. Então o super é como se eu estivesse chamando um objeto da classe produto. Mas então eu não poderia ter escrito diretamente produto aqui? Observe que eu fiz isso e salvei e ele apareceu um erro, falando que getDados de produto não é uma função. Mas só que o getDados não está definido aqui como um método de produto? Sim, só que eu só consigo utilizar o método getDados a partir de um objeto que é do tipo produto. Okay? Se eu crio um objeto prod que recebe aqui um new produto, vou colocar um valor qualquer, só isso. E aqui no console eu exibo as informações de prod. Só vou comentar aqui onde está dando o erro. Se bem que isso aqui vai ser chamado depois na linha 28, né? Essa linha 26 foi executada e apresentou então que prod é um objeto de produto e eu consigo acessar o método getDados a partir de prod. Ele é tipo prod 3 pontinhos, que foi o que eu coloquei aqui. Então todo método que eu declaro, a gente já viu isso em vídeo anterior, dentro de uma classe, nesse sentido, da forma como ele foi declarado aqui, ele só pode ser acessado a partir de um objeto que foi instanciado daquela classe. Para eu utilizar dessa forma aqui, usando o nome da classe, só funcionaria se isso fosse estático. Nós já vimos um vídeo específico sobre método estático. Se eu utilizo isso como método estático, agora o erro vai ser outro, porque eu não consigo utilizar um método estático a partir de um objeto. Então, vou comentar isso aqui. Eu só consigo utilizar um método estático usando o nome da classe. E agora, isso daqui está funcionando, não apareceu mais nenhum erro. Mas por que o valor está como não definido? Porque quando eu usei ele como estático, ele está tentando retornar o valor de uma propriedade chamada tipo. Só que não existe nenhum valor para tipo. Mas como assim não existe? Na hora que eu criei aqui o objeto project, eu passei o tipo dele. Na hora que eu criei o objeto livre, eu passei o tipo dele. Mas, utilizando um método estático, chamando aqui o nome da classe, eu não estou utilizando nenhum desses objetos, nem prod, nem live. Eu estou usando um método diretamente de uma classe, sem a instanciação de objetos, então não existe valor. Não foi feita a inicialização da propriedade tipo. Mas eu só estou exemplificando por que eu usei super lá, no lugar de colocar somente o nome da classe. Então eu vou voltar aqui, vou tirar o static, deixar o método como estava. E agora eu não posso mais usar esse project.getDados, que vai falar que isso aqui não é uma função de produto. Só funcionaria se eu usasse o static, como eu comentei com vocês agora há pouco. Então, para eu usar esse método da superclasse dentro da subclasse, uma das formas é usando super. Então, a palavra super, ela está representando um objeto da classe produto. Agora, como ele é um objeto, eu posso acessar o método getDados. Ele vai exibir aqui, que é do tipo livre. Uma outra forma, no lugar de super, eu poderia colocar this nesse exemplo. O resultado é o mesmo. Por quê? This, eu comentei antes já em outro vídeo, ele representa um objeto desta classe livre. Um objeto instanciado a partir dessa classe livre, ele também é um objeto da classe produto. Por isso que ele também tem acesso ao método getDados. Então aqui não teria problema eu usar this.getDados ou super.getDados. Okay? Da mesma forma, se eu tivesse um outro método aqui dentro da classe livre, como por exemplo, exibe dados livro, e aqui eu utilizasse console.log
e colocasse this.getDados concatenado, vou usar aqui uma concatenação deste valor, como isso aqui vai ter um resultado desse método, vou ter que utilizar aqui o cifrão, abertura e fechamento de chaves, vou colocar aqui um ponto final e concatenar com this.título, concatenar com hífen e também concatenar com this.num. Quando eu instanciei o objeto live, eu vou agora chamar esse método, a partir do objeto live, eu vou chamar o método exibe dados do livro. Ele vai mostrar então isso aqui que é o resultado dessa concatenação. Tipo livro, meu livro, 133 páginas. Poderia ter até adicionado a informação aqui, páginas. Observe que eu coloquei this.getDados, que é um método que está lá, declarado lá na superclasse, mas eu estou usando dentro da subclasse, dentro de um outro método aqui da superclasse. Eu mostrei que eu posso utilizar dentro do construtor ou dentro de qualquer outro método que eu declarar. E aqui eu poderia também ter utilizado a palavra super, daria no mesmo, porque super é um objeto da superclasse. E esse objeto tem acesso a getDados, então eu consigo usar. Não faz diferença nesse caso eu usar super e this, neste exemplo específico. O this representa um objeto da classe livro e que ele, pelo motivo da classe livro ser uma classe derivada de produtos, esse objeto da classe livro também é um objeto da classe produtos, então ele também tem acesso a esse método. Então nesse caso, o this e o super, tanto faz, pode ser utilizado aqui dentro do constructor ou dentro de qualquer outro método da classe e não vai ter nenhum tipo de problema. Basicamente é isso. Nesse vídeo aqui a gente viu mais alguns detalhes da herança de atributos e métodos e o uso de super e this, tanto dentro do constructor como dentro de algum outro método.